O que é que a gente pode mudar nessa relação íntima dentro de casa para fazer com que nós tenhamos famílias fortes, né, e famílias bem estruturadas? Uma dica muito importante que eu dou é que vocês precisam aprender a domar esse bichinho aqui, ó. Esse bichinho aqui tem destruído casamentos. Destruído casamentos. Vocês precisam muito desligar isso aqui e dizer, olha, vamos fazer um acordo aqui, inegociável, sempre às 19 horas. Uma sugestão, tá? Estou dando um exemplo, eu sei que isso não se aplica a todas as famílias. Mas todas as noites, às 19 horas, nós vamos desligar tanto a televisão quanto o celular e a gente vai passar pelo menos 1h30, 2 horas juntos aqui. Então é uma dica muito importante que eu dou para vocês. Outra coisa, mesmo quando vocês estiverem utilizando os eletrônicos, percebe o que é que está entrando na sua casa. O que é que está entrando na sua casa? Porque eu vejo casais que falam assim, tudo bem, vamos ficar juntos hoje à noite, vamos assistir um filme. Aí bota um filme cheio de baixaria, com padrões que vão de encontro aos padrões da palavra de Deus, né? Cenas muito violentas, filme de terror que vai encher sua mente de preocupações. Rapaz, a vida já está difícil, tanta notícia ruim. Aí vocês vão ficar juntos como casal e colocam um filme de morte, de assassinato, de cérebro, né, de massa encefálica voando, de abuso, de criminoso, de sei lá. Meu amigo, tenha santa paciência, né? O que é que vocês estão fazendo, né? Interessante que a família do brasileiro, não estou generalizando, né, mas pelo menos eu conheço muitos e muitos casos de famílias que almoçam assistindo jornal, almoçam na hora do almoço assistindo notícia ruim, sabe? Aquele tipo de programa da Atena, Siqueira Júnior, aqueles programas que falam basicamente sobre criminalidade, sobre morte. A família senta para almoçar e coloca esse tipo de programa para assistir. Quer dizer, loucura! O que é que vocês estão fazendo? Por que vocês tomaram essa decisão? A hora da mesa é uma hora tão importante, uma hora sagrada, em que vocês vão ter comunhão, olhar no olho do outro, saber como foi o dia do filho, falar sobre as coisas de Deus. Meu Deus, aí vocês colocam na televisão uma coisa que não tem nada a ver, que não vai somar em nada, né? Quantos cometem esses erros? Muda isso. Isso é importante para o seu seio familiar. Isso é importante para você construir um núcleo familiar sólido. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente... Lembra que o rei Davi falou que a nossa vida é como a relva, que nasce de manhã e de tarde já não é? A rotina da família também é assim, né? Você pensa que perder uma tarde, o seu filho passou 5 horas jogando videogame e você nas mídias sociais, aí você pensa assim, não é só uma tarde. Mas essa tarde era importantíssima para a criação do seu filho. Você está entendendo? Era importantíssimo que você pegasse essa uma tarde e você tivesse um tempo de qualidade com ele, para ensinar sobre as coisas de Deus, para estar perto dele. Aí você simplesmente matou uma chance, né? Matou uma grande oportunidade que Deus te deu de viver para a glória dele. Foi uma chance que você pensa que não é muito relevante, mas faz toda a diferença, né? É falta de sabedoria você dizer assim, não, vamos lá, é só mais uma tarde de sábado. É só mais um sábado. Deixa o guri aí jogando videogame 7, 8 horas e eu vou ficar aqui resolvendo os problemas do trabalho. Depois eu vou usar um pouco as mídias sociais. E quando você viu, o sábado passou e você perdeu um dia que você poderia estar treinando o seu filho. Você poderia ter plantado uma árvore com seu filho. Você poderia ter passado 1 hora conversando sobre as coisas de Deus com seu filho. Sim, eu não estou dizendo que vai ser um filme de 1000 maravilhas, que vai ser tudo legal. É óbvio que ele vai aprontar, é óbvio que ele vai desobedecer e você vai ter que discipliná-lo, você vai ter que corrigi-lo. É óbvio que em algum momento, se você desligar o videogame, vai te dar muito mais trabalho, ele vai gritar pela casa, ele vai subir no sofá. É óbvio que você vai ter que sacrificar algum conforto para estar com ele. Mas aí eu te pergunto, você vai tomar decisões baseadas em prazeres ou propósito? Muitos de vocês estão vivendo a vida familiar como meninos, como imaturos. São as crianças e os imaturos que vivem baseados em conforto e prazeres. Você não deveria ser uma criança. Você não tem condições de ser um líder de uma família, de ser uma mãe, se você vai ficar tomando decisões baseadas em prazeres e confortos. Invista em sua família. Desliga o videogame do menino e vai criá-lo direito. Desliga a televisão e a série e vai deitar com seu marido. Vai cumprir o seu dever conjugal de dar sexo para o seu marido. Que história é essa, gente, de cônjuges negando o sexo? Isso é antibíblico, isso é pecado.
Isso é pecado. Posso falar sobre isso? Posso falar sobre isso? Algumas pessoas vão se chatear comigo, mas está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo diz: não se rejeitem um ao outro. Não se rejeitem um ao outro. É óbvio, eu sei muito bem que existem cônjuges tolos, existem cônjuges grosseiros, existem cônjuges que não têm nenhum tipo de sabedoria, que são frívolos, que são frios, que são secos, que não têm nenhum tipo de romantismo e depois querem exigir o cumprimento do dever conjugal. É óbvio que ele é um babaca, é óbvio que ela é uma tola, é óbvio isso. Mas por outro lado, você vai responder um erro com outro, entende? Muitas vezes você não vai estar com tanto apetite sexual, você não vai estar com tanta vontade de fazer sexo, mas o propósito, satisfação de ver a satisfação do outro, é que vai te levar a ser generoso e servir na cama. Entende? Isso é casamento, gente. Vamos parar de romantizar, né? Porque é óbvio que o sexo é bom. E o ideal é que a vida sexual de vocês seja um prazer e uma satisfação para os dois. O sexo é a celebração do casamento, o sexo é a festa do casamento. Mas muitas vezes eu vou estar cansado, muitas vezes o meu corpo não vai estar com tanta vontade, mas eu vou tomar a decisão de servir o outro porque eu me alegro, eu encontro satisfação, eu encontro prazer quando eu dou prazer para o meu cônjuge, porque eu amo, eu cuido dele, eu zelo por ele, né? Tudo isso tem a ver com propósito. Tudo isso tem a ver com a visão salomônica e davídica de viver uma vida para a glória de Deus, porque a vida do homem é como a relva, que nasce de manhã e de tarde já não é. A vida está passando, o relógio está passando. Quantas pessoas tiveram essa impressão de que o tempo passou muito rápido? Pois então, é interessante a gente perceber que o tempo está passando, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu me lembro muito bem que a minha percepção de um ano era muito diferente do que é hoje. Parece que o ano está passando assim numa velocidade reduzida, uma velocidade abreviada, uma velocidade diferente. A percepção de tempo hoje, pelo menos na minha cabeça, parece ter sido alterada com o passar dos anos. Eu não sei por que isso está acontecendo. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, né, que aquele período das dores e das tribulações que antecedem a volta do Cordeiro seriam abreviados para que os eleitos de Deus suportassem os sofrimentos daquele tempo. E talvez nós estejamos vivendo esse tempo, né? Não sei se é por causa disso, não quero inferir aqui que seja por causa disso, mas o fato é que a vida está passando, o relógio está passando, você não pode pausar o tempo. A moeda mais preciosa que você tem é o tempo com a sua família. Então para com essa loucura de viver a vida para juntar riquezas e patrimônio e posses, porque logo, logo você vai embora e as coisas que você construiu vão ficar para quem? Se você não tem uma família forte, caramba. Está construindo riqueza para quando você morrer o governo levar 40%, né, do inventário. Está construindo riqueza para ficar para quem? Você é louco, né? O que é que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem sentido nenhum. A coisa mais preciosa que você pode fazer é construir uma família forte. Construir uma família forte. Sabe o que acontece? Você segue um bocado de página ruim no Instagram. Vocês perdem tempo no Instagram seguindo gente tosca que fica vendendo sonhos mesquinhos para vocês. Sabem esses malucos que ficam por aí? Vamos lá, trabalhe 12, 14, 16 horas por dia, igual um abestalhado, né? Invista nisso, invista naquilo, você vai ficar rico rápido, né? 5 passos para ficar rico em 2024 com marketing digital, e aí você sacrifica a sua família, estoura seu casamento e deixa seus filhos se chocarem contra um sistema grotesco que quer destruir a vida deles e transformá-los em prostitutos, e você não está em casa porque você vai ficar rico rápido com 5 passinhos que o coach mentiu para você e você caiu como um banana. É óbvio, não estou desencorajando ninguém aqui a prosperar, a trabalhar e a ser excelente naquilo que faz. Faça isso mesmo, eu tenho feito isso. A internet não mudou minha vida, mas na minha vida isso aqui tem um propósito de que eu trabalhe menos e produza mais, com mais eficiência, para ter mais tempo para minha família. Esse que é o correto, esse que é o certo. Dos momentos preciosos que você perdeu, em troca de quê? Em troca de quê?
né? Então nós precisamos tomar as decisões certas, nós precisamos tomar as decisões corretas com relação à nossa família. É a mesma coisa que vocês fazem, por exemplo, na hora das discussões. Tem muita gente aqui que está guardando rancor do cônjuge. Você já deveria ter resolvido uma discussão, uma briga, mas você fica 3, 4, 5 dias guardando rancor. As nossas famílias não são ambiente para ressentimentos e rancor. Quantas mulheres que eu tenho atendido aí que se arrependem de terem saído de casa. Eu vou falar uma coisa aqui. Vou falar uma coisa que talvez algumas mulheres se chateiem comigo, mas eu vou falar. Eu sei que existem psicopatas, eu sei que existem homens perigosos, eu sei que existem casos de divórcios onde o risco de vida é iminente e é sábio que você preserve sua vida e saia de casa. Mas eu tenho atendido muitas mulheres que abandonaram o casamento e se divorciaram e hoje dizem assim: poxa, dava para resolver, eu não deveria ter saído de casa, meu filho hoje não tem uma referência masculina, eu não moro mais com o pai dos meus filhos e ele já está com outra pessoa, não deveria ter tomado aquela decisão, eu deveria ter investido na restauração do meu casamento. Eu não me importo se algumas mulheres chatearem comigo aqui, porque isso é um fato que eu tenho vivido em consultório online. Eu me arrependo de ter saído de casa, o que eu fiz foi ruim e a maior vítima foi meu filho, que hoje não tem pai, que hoje não tem referência de homem. Aí agora, sabe o que acontece? O guri está numa escola progressista que ensina um bocado de coisa ruim. E por mais que você escolha uma boa escola e fiscalize, rapaz, hoje é incrível, né? Os próprios meninos da salinha ali fazem grupos de WhatsApp e falam besteiras. É impressionante como desde cedo eles já fazem brincadeiras com perversidade sexual, brincadeiras pornográficas, falam palavrões terríveis, porque ele vai ter contato com pessoas que não tiveram criação, e aí eles estão agora num ambiente aí progressista, cheio de pornografia, cheio de pecado, cheio de contato com meninos e meninas que vieram de famílias que não tem nenhum tipo de instrução bíblica, e aí chegam em casa e não tem referência de pai, né? Assistem os desenhos, esses youtubers degenerados, que são, a grande maioria tem um jeito de moça. E aí o que acontece é que nós temos hoje, por exemplo, muitos meninos que, por essa ausência de referência, estão indo por um caminho muito preocupante, e as mães estão desesperadas. Quando você abandona o casamento, as crianças são condenadas a não terem a referência paterna e materna completas por muitos dias na semana. Isso é um fato. Alguém vai questionar isso aqui? É óbvio que existem casos e casos. Existem casos, por exemplo, de agressão e de perigo que eu mesmo recomendo a separação de corpos por uma situação absurda, é claro, né? Óbvio. Mas muitos casos de separação são por egoísmo, falta de sabedoria e por uma reatividade impulsionada pelas ideologias feministas e identitaristas. Vocês sabem do que eu estou falando. E talvez eu esteja olhando aqui para alguém que precisava ouvir isso. Não desista do seu casamento. Essa decisão que você está tomando de abandonar o casamento e sair de casa com seus filhos vai prejudicar muito os seus filhos. A decisão que você está tomando não está se baseando em propósito. Está se baseando em divertimentos, em confortos, em prazeres dessa vida. E daqui a 20 anos você vai se arrepender amargamente. Não faça isso. Seu casamento é precioso. Dá para resolver. Dá para restaurar. Então, por favor, lutem por suas famílias. Lutem por suas famílias. Restaurar a família é um imperativo moral. Deus criou nossas famílias, Deus criou nosso casamento. Mateus capítulo 19, o próprio rei, o Senhor Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não deve separar. Né? Quando nós nos tornamos tão coniventes com o divórcio, né? Quando nós nos tornamos tão idólatras pelo divórcio, nós somos uma sociedade que idolatra o divórcio. Né? Nós somos uma sociedade que leva para o Serginho Grossman as celebridades que se divorciaram e aplaudem essas celebridades. Nós somos o estranho caso da civilização que idolatra celebridades que se divorciaram como se elas fossem grandes referências de família para nós. Que loucura que nós estamos vivendo. Isso é fraqueza moral, isso é fraqueza de ideal, isso é falta de propósito, isso é falta de Deus, isso é falta de sujeição à palavra, isso é falta de sujeição à verdade. Comece a agir de forma a construir uma família forte. Isso vai exigir disciplina.
Aí alguém perguntou como restaura. Bom, tudo que eu falo é importante, mas o ponto é, cada dia importa. Cada dia importa. Então, se você está vivendo um novo dia e a sua família não está forte hoje, você tem uma nova oportunidade que Deus te deu para construir uma família forte. E aí o que é que você pode fazer? Existem coisas que você pode fazer, existem coisas que você não pode fazer. Por exemplo, meu marido não me procura mais, ele não é romântico, por ele a gente não tem momentos amorosos. Você pode decidir mudar por ele. Você pode tomar as decisões que são inerentes ao papel dele? Sim ou não? Aí você vai me responder, não, eu não posso. Ok, então esse não é papel seu. Mas você tem um dia hoje com oportunidades incríveis para fazer a sua parte. Você tem um dia inteiro para, por exemplo, você buscá-lo, você validá-lo. Você tem uma oportunidade para ser, quando no momento de uma discussão, no momento de uma raiva, não agir com reatividade, não xingar. Pelo contrário, você tem a oportunidade para, nos momentos em que as discussões acontecem, dizer, meu amor, agora somos nós dois contra o problema, vamos resolver isso aqui. Eu te amo, eu quero que o nosso casamento dê certo. Você tem um novo dia com uma oportunidade de dizer, meu amor, são 18 horas, são 19 horas, vamos ficar junto na cama? Ah, não, mas hoje eu não quero nada não. Não, eu quero ficar com você. Você me deixa ficar com você? Está entendendo? Você tem essa oportunidade hoje. Muitos aqui têm essa oportunidade hoje. Você tem a oportunidade hoje de sentar na hora do almoço e desligar a televisão e almoçar olhando no olho, conversar e, como a gente fala, né? Usar aquele momento para desvelar a alma do outro. Eu quero te conhecer mais. Eu quero olhar para você, quero olhar para dentro de você, eu quero entender ainda mais quem é você. O casamento é uma jornada de conhecimento até a morte, é um profundo diálogo até a morte. Vocês estão entendendo? Então hoje é uma oportunidade que Deus te deu para semear da forma correta, semear com propósito, semear com os olhos na missão, os olhos no dever. O que eu quero que você entenda é que reagir na carne, reagir de forma grosseira, reagir de forma manipulativa, reagir de forma infantil, não vai ajudar em nada. Biblicamente, se tem uma coisa que vai ajudar o casamento, é que você plante com amor, que você faça a sua parte para demonstrar para o outro que você o ama, que você valida. Mesma coisa, por exemplo, quando você tem um casal que tem um ambiente hipercrítico dentro de casa. Muitos de vocês estão com esse problema. Em casa parece que não tem comunicação e está sempre tudo ruim. O outro só faz criticar, o outro só faz apontar as coisas ruins. Ora, a única forma de vencer um ambiente hipercrítico é transformando aquele ambiente num ambiente de validação. Você não resolve, você não transforma um ambiente hipercrítico se você não transformar aquele ambiente num ambiente de admiração, de validação, de respeito mútuo. E isso tem que começar com um dos dois. Eu sei que o seu cônjuge não vai começar, quem vai começar é você. Então você, que já é metade do problema, para de criticar, para de apontar o dedo, para de falar mal de tudo e você começa a estabelecer em você uma cultura de admiração, de validação. E aí é óbvio que o cônjuge vai continuar, porque ele está acostumado com aquele padrão de comportamento deletério, ele está acostumado a agir dessa forma. Mas você muda. E aí, a parte mais importante, não coloque suas expectativas no retorno imediato do cônjuge. Suas expectativas têm que estar em Deus, tem que colocar esperança em Deus, ainda que não haja retorno da parte dele. O grande segredo que eu vejo ao longo desses 8 anos, quase 9, cuidando de casais, com as pessoas que viram seus casamentos restaurados, é o seguinte: eu vou fazer, não esperando um retorno do cônjuge, não esperando um retorno do filho, mas eu vou fazer porque é o certo, e eu vou fazer porque é a vontade de Deus. Está entendendo? Então você toma a iniciativa e faz a sua parte, não porque você quer um retorno, uma resposta do outro. Porque, sabe por quê? Se você fizer da forma errada, você vai validar, você vai admirar, você vai fazer tudo isso que eu estou dizendo, aí você vai voltar daqui a 2 semanas dizendo assim, tá vendo? Fiz durante 15 dias, ele não me deu um elogio. Esse que é o ponto, você não entendeu nada, né? Primeiro, nós somos muito imediatistas.
A mudança às vezes demora e você precisa aprender a esperar o tempo passar. Porque Deus está trabalhando, ainda que você não veja. Mas quando você faz o certo, nós precisamos acreditar que se nós fizermos aquilo que está ao nosso alcance, Deus vai fazer aquilo que não está ao nosso alcance, de acordo com a sua soberana vontade. Então a vontade soberana do Senhor não é minha, a vontade é dele. Eu faço a minha parte. É igual, exatamente igual, a plantar uma árvore. A sua parte você pode fazer. Você pode abrir a terra, cavar, e você pode semear a semente. Depois você cobre. E você pode regar também. Mas você nunca vai fazer a árvore nascer. Alguém aqui tem o poder de fazer a árvore nascer? Não tem. Imagina que para a sua família, a família que você quer, é como sabe aquela árvore frondosa que você está num sol escaldante, você encontra uma sombra, que você chega e agradece a Deus porque você conseguiu aquela sombra para ficar? Essa é a sua família. Só que tem um problema. Você não consegue fazer a árvore nascer. Como é que você faz a árvore nascer? Você não é Deus. O que você faz, a sua parte, é pegar uma sementinha, abrir a terra e depositar. Depois o que você faz é paciência, esperança, para ver o tempo passar. E aí Deus faz a parte dele. A sua família é exatamente assim. Se você quer uma família inabalável, você precisa se perguntar: o que é que eu consigo fazer? Qual é a minha responsabilidade nessa história? E aí depois, você precisa de sabedoria de Deus para colocar a sua esperança nele e aprender a esperar esse tempo de silêncio. Esse tempo que às vezes dói e é muito difícil você passar pelo tempo em que parece que as coisas não estão acontecendo, mas você plantou. Então, em algum momento, você vai ver aquele carvalho grande se formar e dar frutos para que Deus seja glorificado. Assim vai ser a sua família. Eu sei que muitos de vocês estão passando por dificuldades, mas aproveita o hoje e diz assim: poxa, Deus me deu mais uma oportunidade de fazer o certo hoje, então é o que eu vou fazer, porque eu quero uma família consagrada ao Senhor. Veja, a sua família não é um sonho só seu. Antes de você, Deus sonhou com as nossas famílias. Ele é o autor do casamento. E eu sei que ainda que pareça que você esteja vendo aí seus filhos e sua esposa, e seu marido, e seu casamento de uma maneira que não é a que você sonha, eu acredito que Deus está mexendo conosco e fazendo a sua boa obra em nosso coração para nos levar a uma atitude de sabedoria, para que a gente construa essa família para a glória dele, da forma como ele sonhou, tá certo? Então fica firme, mantenha as esperanças no Senhor e vamos viver esse dia aí com sabedoria, fazendo a coisa certa. Não desistam, perseverem. Restaurar sua família é um imperativo moral.